Candidato Júlio, eu vou repetir a pergunta. O que você fará para que o Fluminense tenha um número de sócios maior? Porque ter um número grande de sócios que chegue pelo menos perto do número do Internacional já não seria um grande feito? Jonas, obrigado pela pergunta. Quero dizer o seguinte, na verdade, se o Fluminense pegar todo o ativo que ele tem hoje, segundo o seu balanço, e vender, não paga a dívida. Né? Então, o Fluminense precisa ter uma solução diferente da solução do Inter, do Grêmio, do Curitiba, porque todos eles têm uma diferença fundamental do Fluminense. Todos eles têm estádio. Né? Então, o Fluminense, para conseguir ter ativo, ele precisa fazer o seguinte. O Fluminense hoje ele vale por duas coisas. Pela sua história e pela sua torcida. O que nós estamos propondo é que a torcida do Fluminense seja a dona do Fluminense. Isso não tem nada a ver. O outro candidato não viu o projeto e não gostou. Ele não viu e não gostou. Tá certo? Primeiro o seguinte, ninguém falou aqui em abertura de capital. Segundo, o seu vice-presidente geral foi comigo no banco. O maior banco, né, hoje de vender a empresas, tá certo? Que acha que é absolutamente factível, né, fazermos o projeto. Está fazendo com a gente. Está lá dentro hoje já estudando, junto com o escritório de advocacia. Tá certo? Então, o que nós queremos é que o torcedor do Fluminense ele compre a ação do clube. E ele cobre. Aí vai cobrar. Né? Cobrar com direitos, tá certo? Com responsabilidade civil da diretoria. É completamente diferente do modelo que nós temos hoje. Né? Outra vez, eu preciso dizer, samba de uma nota só. Porque ele insiste em falar da amizade dele com o patrocinador. Na verdade, não tem que ter amizade. Né? Entre a relação do Fluminense com o patrocinador tem que ser uma relação profissional, sem ódio e sem amor, em que cada um olhe os seus interesses. Para resolver o Fluminense, você, torcedor do Fluminense, tem que ser dono do Fluminense. Esta é a questão. Essa é a completa diferença. Enquanto nós aqui estamos propondo um modelo de transformação viável e factível, o candidato canta a música do Tom Jobim. Tempo esgotado. Vamos à terceira pergunta. Quem responde primeiro dessa vez é o candidato Júlio Bueno. A pergunta é da Mariana Moreira. Sou sócia e, assim como outros sócios, queremos escolher o presidente do clube. Mas a diretoria enrola para definir a data. Não marcar a data é uma forma de impedir que sócios que moram longe consigam votar? Essa é uma pergunta para fazer para o presidente do Fluminense. Eu sou candidato. Né? Eu também não sei qual é a data não foi divulgada oficialmente. Né? Seria ótimo que o presidente marcasse a data imediatamente. Né? E para entender, né? Viu, Mariana? Eu lutei para que o sócio votasse na eleição do presidente. Né? Queria dizer que o meu opositor também lutou, fazendo justiça a ele. Né? Um movimento chamado Vanguarda Tricolor, que ele agora chama de ioiô. Né? Queria também dizer que o vice-presidente dele, atenção, foi contra que nós tivéssemos eleições diretas no clube. Eu me envolvi na política do Fluminense, né? E com muito orgulho, coordenando a campanha da Vanguarda Tricolor, para exatamente fazer com que o sócio votasse. Depois eu saí. Né? Depois eu saí porque meus compromissos profissionais não me permitiram. O outro candidato, né, foi 3 anos, vice-presidente jurídico do Fluminense. Né? Com inúmeros problemas. Que eu tenho as atas. Né? Hoje de manhã eu tive a preocupação de olhar as atas. 70% de falta. 70% de falta nas reuniões do Conselho Diretor. Mais ainda, problemas importantes, e é a oportunidade dele responder, com o Oswaldo de Oliveira e sua comissão técnica. Gerou 30 milhões de dívida. Tá certo? Eu tenho todas as atas dizendo isso, mostrando isso, e vou mostrar publicamente no nosso site da campanha do Fluminense. Tá certo? E aí a pergunta fica, você votaria em quem falta 70% das sessões e que faz uma dívida de 30 milhões no Fluminense? Essa é a pergunta. Candidato Peter Simpson, eu vou repetir a pergunta da Mariana Moreira. Sou sócia e, assim como outros sócios, queremos escolher o presidente do clube, mas a diretoria enrola para definir a data. Não marcar a data é uma forma de impedir que sócios que moram longe consigam votar? Bom, essa pergunta eu sempre faço e sempre me questiono por que o Fluminense não é um clube democrático, né? Não é um clube cuja eleição seja uma eleição equilibrada, né? Todas as regras e etc. são sempre favoráveis no estatuto à situação.
é um clube pouco democrático, onde o próprio presidente não tem espírito democrático. Se eu tivesse, sabedor da campanha que lideramos, coordenei a campanha Cidadania Tricolor em 2008. Com qual a finalidade? Justamente para trazer o torcedor para ser dono do Fluminense. O que o outro candidato diz é o que eu já fiz. Um fala, o outro realizou. O outro chamou os grupos ligados à internet e falou: vamos mudar o Fluminense, vamos renovar o Fluminense, não vamos inventar factoide. Então vamos fazer uma campanha no Maracanã, junto lá da entrada, junto ao sócio, na internet, cuja mídia hoje é uma mídia barata que alcança milhões de pessoas.